Salve, gente, a responsa, Gabriel Ribeiro, aqui no canal Margem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vocês já sabem aí do que se trata o vídeo, sobre Canudos. Eu vou estar me baseando aqui nesse livro aqui da Valnice Nogueira Galvão. Então é muito importante a gente, quando for falar de história das lutas sociais no Brasil, a gente, evidentemente, não deixar passar batido esse momento histórico que foi Canudos, né? Foi um levante, né? Eu classifico assim de um levante social muito importante e sinistro, né? No sentido potente, positivo do termo, porque, óbvio, do ponto de vista do espírito rebelde, né, de uma perspectiva revolucionária, né, porque Canudos, do ponto de vista da social-democracia, né, da recém-inaugurada República, ela foi covarde, né, ela foi hostil, então ela tentou várias vezes, né, invadir Canudos, ali no sertão da Bahia, no final do século XIX. E Canudos foi sinistro porque, liderado ali por Antônio Conselheiro, né, que era um líder espiritual, e a gente está aqui no canal Anarquista, né, e eu achei maravilhoso esse livro, porque a mim, como anarquista, não temo em momento algum falar sobre alguma questão de cunho espiritual, porque quem conhece, né, um pouco assim do que eu penso, do que eu escrevo, tal, do que eu vou colocando, né, aqui no canal e também no blog, no Instagram, o caráter espiritual, junto com essas questões mundanas, para mim, né, elas podem ter alguns aspectos de contradição, mas eu gosto muito de pensar, né, essas questões de espiritualidade e matéria como elementos complementares, né? Então, o Antônio Conselheiro, embora fosse um cristão, ele não tinha pretensões messiânicas, né? Ele não queria ser ali o salvador da pátria, né? Ele não queria que as pessoas com quem ele estivesse ali, né, fazendo as pregações, que as pessoas depositassem nele ali uma salvação. Pelo contrário, recebia, digamos assim, esse voto de confiança, né, de um líder espiritual, porque ele também partia de premissas, de pontos de vistas muito conectados com a realidade dessas pessoas com quem o conselheiro ia ali, né, trocando uma ideia mesmo, falando, ó, cara, a questão da fome, a gente tem que lutar mesmo, tem que correr atrás, né, a questão da terra, do território. Canudos estava nesse contexto de sertãozão mesmo, né, ali bem no interior da Bahia. E nesse livro é muito bacana, antes da gente entender Canudos, é entender um pouco desse contexto, né, digamos assim, dessa geopolítica que o Brasil ia se constituindo, né? Então, quando a gente entender Canudos, né, entender o sertão, primeiro é bacana a gente também entender que o sertão ele foi, digamos assim, menos desenvolvido do que a costa, né, do que a região litorânea, né, do Brasil, porque quando os portugueses, né, e os europeus foram invadindo esse território, primeiro tinha a questão da proximidade ali da costa, né, com essas embarcações. Então, pau-brasil, cana-de-açúcar, né, e mercadorias que os europeus, né, ou matérias-primas que os europeus podiam se apropriar, extrair, eles estavam próximos, né, desses navios, e também tinha a característica, né, do solo, né? Então as terras ali perto, né, do litoral, elas eram férteis, né? Então por isso que ali foi sendo criado, né, diversas plantações, né? Vamos botar assim, a primeira parte dessa exploração, né, entre aspas, cacete, né, essa exploração mesmo econômica, né, desse lugar chamado Brasil, Pindorama, ela foi acontecendo por conta desses dois fatores, né?
porque assim, né, quando você também, para poder levar coisas para o interior do Brasil, né, desenvolver algum tipo de atividade lá econômica, você ia ter o custo, né, do carreto, né, de abrir estradas e tal, então isso era custoso. E essa primeira parte, né, da colonização, né, dessas atividades, né, aqui nessa colônia chamada Brasil, elas se concentraram ali no litoral. E aí o sertão, então, ele foi abrindo, né, ele foi dando essa brecha para que rebanhos, né, gados fossem sendo direcionados para essa região do Brasil. Então eram muito pastos, né, então precisava ali de uma grande área ali, né, para pasto, né, para alimentar esses animais. E o sertão, então, ele nada tem a ver, como, né, o senso comum coloca, né, na maioria das vezes, né, de uma maneira pejorativa, de um lugar, digamos assim, ruim, de um lugar pobre, né, de um lugar escasso, né? Pelo contrário, né, o sertão, etimologicamente falando, ele vem de Portugal, Angola, né, então sai da África, foi para Portugal nesse termo, e lá nesses dois lugares era conhecido como centro, mato, né? Então o sertão, ele nada tinha a ver com um lugar, digamos assim, deserto, ele tinha a ver com um lugar afastado do litoral. As suas características, né, tinha veredas, florestas também, né? Além, lógico, de regiões com pouca chuva, né? Onde só ocorria aguaceiros por conta de raros momentos, né? O sertão, então, ele tinha, digamos assim, essas características diversas. Então, o sertão aqui, né, no nosso país, sobretudo em Canudos, ali no interior da Bahia, ele não se deu por uma conta de uma característica, né, digamos, local. Não, porque as atividades econômicas, elas foram se concentrando na região litorânea, né, do nosso país. Então, né, aí tiveram as capitanias hereditárias e tal, então a partir disso também começou a ocorrer, né, divisões de terra, começou a vir muito africano para cá também, né, porque essa perspectiva colonial, ela tinha que explorar território, ela tinha que escravizar e ela também tinha que destribalizar os indígenas. Então, começou a ter aquele contexto ali de possuidores de terras, né? Veio a Sesmaria, então que foi distribuindo terras para algumas pessoas, né? Então coronéis, né, foram se apossando dessas terras, e ali no entorno de Canudos foi ocorrendo essa desigualdade, mano, entendeu? Tipo, terras para poucos, né? E muita fome, muita miséria para muitos. Então, pessoal, Canudos foi se dando dentro desse contexto aí, cara, de um país, né, colonial, né? Então, pós-colonização, bem, essa parada muito nojenta que são as colonialidades, né, que é a extensão, que aí já sai o europeu, aí entra esses coronéis, bandeirantes, vai entrando presidentes, vai entrando todo esse ranço, né, que os colonizadores deixaram, que é autoritarismo, né, acúmulo, né, de riqueza, de terra, de poder. Então Canudos foi se dando dentro de um contexto que tinha, né, desigualdade, uma república recém-inaugurada, mas uma república que nada estava interessada em distribuir as terras, em distribuir as riquezas. Então, em meio a uma gama de fazendas, né, tinha um barão, que vai ficar o nome aí na tela do vídeo, que agora me fugiu o nome dele. O cara tinha 61 fazendas ali, naquela região ali, de Vaza Barris, né, no seu entorno, aí tinham outras cidades ali que envolvia, né, Canudos. Então, porra, imagina, assim, porra, um cara, né, uma família aí, porra, detentora
de mais de 60 fazendas, enquanto ali tinha trabalhadores ali, né, escravizados, ex-escravizados, ali, pessoal ali do campo, tentando constituir ali, né, uma riqueza, né, uma vida digna, cara. Isso aí foi incomodando muita gente. Então, o Antônio Conselheiro, né, junto com outros seguidores, foi constituindo ali Belo Monte, né, que começou com um sítio, né, um local ali muito íntimo, aí foi trazendo mais pessoas e formando aí, né, esse arraial com casas de taipa, né, com casas bem simples, de barro, de madeira. E evidentemente, como o Conselheiro foi andando por várias regiões, né, e Canudos foi crescendo, né, esse povoado, esse vilarejo foi se tornando povoado, aí vai se tornando, né, esse arraial aí com muitas casas, pessoas próximas ali de Canudos iam escutando, iam ficando, né, ficavam sabendo, né, desse conselheiro, desse movimento, vamos para lá, porque ali pode ter coisa boa, a gente precisa melhorar as nossas condições de vida. E, evidentemente, conforme Canudos foi crescendo, isso foi despertando a ira, a insatisfação, né, do Estado, né? Então, já o governador lá da Bahia, na época, o presidente, que eu não vou saber agora qual era, teve Floriano Peixoto, enfim, teve outros presidentes aí, e coronéis, evidentemente, né, dono aí de polícia, essas coisas bizarras, né, que a gente tem aí, eles foram se incomodando porque, Canudos, que região autogestionária é essa, né? Porque Canudos foi sendo uma região ali pautada pela autogestão, por uma questão de autonomia mesmo desses canudenses que estavam inseridos nesse movimento. Então, assim, os canudenses, o que eles criticavam? Eles criticavam autoritarismo, posse de terras desses coronéis, desses privilegiados, né? Criticavam os impostos, criticava sobretudo, né, diga-se de passagem, a separação da igreja do Estado. Teve uma questão cristã, Antônio Conselheiro, ele era um católico. Mano, não importa, pô. Não importa, meu irmão. Eu não quero saber ali, quando a gente for destituir ali uma esfera de poder, se o cara ali reza, não reza, não quero saber, mano. Assim, quando eu vejo Canudos, é muito massa você ver o comprometimento da comunidade canudense, que foi, cara, crescendo ali, né? As pessoas já ficavam sabendo, elas partiam para aquela região. E aí, essa ira do Estado, esses caras ficaram tão incomodados, né? Porque não pode ter, esse Canudos aí, ele vai expandir isso, vai chegar em outras regiões, em outras localidades, e aí, como que a gente vai segurar? Então, o Estado tentou 4 vezes invadir Canudos. Na primeira, na segunda, na terceira, tomaram um sacode dos canudenses. E olha que o Estado ele foi cada vez mais intensificando o seu poderio militar, né? Começa ali com armas e tal, só com um contingente de soldados e tal, né? Para poder superar ali os canudenses. Só que nesse balaio todo de expedição, cara, o Estado tinha canhão, depois foi comprando canhão lá da Bélgica, da Austrália, da porra que for lá da Europa. Só que os caras vão tomando na cara, né? A primeira, segunda, terceira expedição, Canudos se fortalecia, ninguém entendia por que Canudos conseguia vencer as infantarias, né? Os soldados ali armados, né? Bem armados. E por que Canudos conseguiu? Porque os caras eram MacGyver, Superman? Não. Porque os caras tinham criatividade, né? Ali os seus, digamos assim, os seus membros ali, né? Eles tinham engajamento, então eles conheciam profundamente ali os seus territórios. E quando a gente fala de criatividade, canudense ali que subia em árvore, né? Tinha guerrilheiro ali
que ia para a árvore, ficava escondido debaixo de um buraco, fazia um buraco e ficava escondido ali, né? Entrava numa casa simples e dali ele ficava olhando ali, né, a chegada do inimigo. Então, isso que eu achei muito foda, assim, é que Canudos, ele foi muito mais do que um lugar, assim, né? Ele representou, cara, assim, um movimento, uma ideia de, tipo assim, rebelde, de tipo assim, ó, vocês, né, você Estado, você capital, você dono de terra e tudo mais, vocês podem ter o poder que for de vocês, mas a gente não vai arredar o pé. E, né, tiveram, evidentemente, várias mortes de ambos os lados, né? E vendo Canudos, pessoal, né, acabou, né, depois, no sentido, né, ali, os caras conseguindo invadir e tal, tomar a região, matando muita gente e tal. Só que para mim Canudos não morreu, né? Canudos para mim fica, sabe, é um momento histórico, né, um ato aí, digamos assim, um levante, né, como eu coloco, um levante popular, social, que deixa legados, né? Acho que é muito importante aí para a gente poder estar entendendo como que uma região simples, né, desse ponto de vista ali dos recursos, né, digamos assim, materiais, sociopolíticos talvez, mas como que um contexto desse, né, de muita escassez, de desigualdade, de fome e tudo mais, como que o povo ali, esse povoado, essa comunidade canudense, ela se articulou de baixo para cima. Então, por isso que, enquanto anarquista, eu acho, porra, muito valioso, pertinente. A gente está olhando Canudos, né? Certamente não, o canal não vai parar por aqui, né, para estar falando de Canudos, né? Em alguns outros vídeos, né, em alguns outros materiais aqui no canal a gente vai estar abordando a questão de Canudos, mas, né, tem esse marco que foi uma região que, embora tivesse esse caráter religioso, cristão, mas ali ninguém queria ficar esperando a palavra de Jesus, a salvação de não sei quem, para poder acabar ali com a fome, né, com a miséria, com a desigualdade. Pelo contrário, a fé também ela se deu muito por essas articulações de ex-escravizados, de indígenas, de sertanejos que tinham sido expulsos, né, de suas terras. Então tinha todo esse contexto de os canudenses eram compostos por essas características de cidadãos que já não estavam mais aguentando tamanha opressão, tamanha repressão, tamanha desigualdade que o Estado, os coronéis ali, com as suas fazendas, com as suas terras, vinham realizando. Portanto, pessoal, é isso. Canudos, ele não morreu, assim como a Comuna de Paris, embora ela tivesse sido derrotada, no sentido ali de, muitas baixas, né, muitos comunardes, infelizmente, mortos, mas assim como a Comuna de Paris, Palmares, Canudos também, ele fica, né, não só em nossas memórias, né, mas também influenciando aí, né, a luta aí por terra, por território, né, de camponeses, de agricultores, né, quilombolas, indígenas, e vale a gente estar relembrando, né, enaltecendo, falando sobre, porque quando a gente fala de luta anti-Estado, luta anticapitalista, certamente Canudos ele fica como um ensinamento, né, um documento, né, Canudos, para mim, ele deixa, né, ali a sua marca, né, ele gera um documento, né, aí, em forma de livro, em forma de debate, em forma de via oral, seja lá o que for, em forma de espírito, né, sobretudo, Canudos foi um levante ali que mexeu com o espírito rebelde, né, das pessoas, né, desses ex-escravizados, indígenas,
que estavam ali sofrendo, né, fome, miséria, falta de terra, de espaço para poderem plantar e tudo mais. Então esse foi o vídeo, pessoal. Canudos vive, né? Viva Conselheiro, viva todos os rebeldes, todos os insurrecionários, os revolucionários que estão sempre com o olho atento, sabendo do poderio militar, dos riscos que estão sofrendo aí, né, diante desse Estado capitalista cruelmente violento, mas que quando a gente fala de espírito revolucionário, né, de ações de comunidade, né, de agroecologia, de agricultura, de luta por terra, por território, a gente também está falando de muita gente. A gente está falando, sabe, de Nego Bispo, a gente está falando de Chico Mendes, Antônio Conselheiro, de Bacuni, de falar de muita gente que jamais irá jogar a toalha. Valeu? Esse foi o vídeo. Segue aí, manda aí o canal aí, caso vocês estejam gostando, né, do vídeo, manda aí para o pessoal que vocês querem mandar. Se inscrevam no canal, pessoal, isso é muito importante aí para o andamento do nosso trabalho, para a gente, né, ir driblando aí também algumas barreiras do algoritmo, tá? E quem puder dar aquela força no Pix também, isso é muito importante aí para o andamento do nosso trabalho. Valeu? Saudações libertárias, até a próxima!